Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, 17 e 18. Baseado nesse texto, quero pensar com os irmãos sobre um olhar além das aflições momentâneas. Um olhar além das aflições momentâneas. Escreveu assim o apóstolo: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O pastor batista John Piper escreveu um livro. O título deste livro é O Sorriso Escondido de Deus. O subtítulo deste livro é o seguinte: o fruto da aflição na vida de John Bunyan, David Brainerd e William Cowper. 3 homens em momentos distintos de suas vidas. Piper destaca o sorriso escondido de Deus, o fruto da aflição na vida desses homens. De uma forma muito breve, escolhi a vida de William Cowper para servir para nós como uma ilustração do que estou chamando de um olhar além das aflições momentâneas. Este homem, William Cowper, ele viveu 69 anos. Ele nasceu no ano de 1731 e morreu no ano 1800. Viveu, portanto, 69 anos. Seu pai foi um pároco da igreja da vila onde eles foram criados, próximo ali, Londres, uma vila com 1.500 pessoas aproximadamente. A mãe de William faleceu, ele tinha 6 anos de idade, e o seu pai o enviou para um internato. Entre 10 a 17 anos, ele aprendeu francês, latim e aprendeu grego, na faixa de idade entre 10 aos 17 anos. Em 1749, portanto, com 18 anos, ele se tornou um aprendiz de advogado. Por 10 anos, ele, exercendo esta função, ou conhecendo um pouco desta função, ele não levou muito a sério este aprendizado que ele teve. Mas o que quero destacar com vocês é que este homem, aos 21 anos de idade, ele teve a sua primeira depressão paralisante. A primeira de 4 grandes momentos de batalha, de colapsos mentais que William Cowper teve. A luta contra o desespero tornou-se o tema da sua vida. A luta contra o desespero. Certa ocasião, ele escreveu dizendo as seguintes palavras sobre este momento em sua vida: eu fui golpeado com tal abatimento de espírito que somente aqueles que experimentaram pode ter
a menor ideia do que significa. Dia e noite, eu estava extremamente angustiado, deitando-me aterrorizado e levantando-me em desespero. Perdi de vez o gosto pelos estudos, os quais eu era antes tão apegado. Os clássicos não tinham mais qualquer encantamento para mim. Eu precisava de algo mais salutar do que divertimento, mas não tinha ninguém que pudesse me guiar onde achá-lo. Isto é um extrato daquilo que ele escreveu sobre esta luta contra o desespero, esta luta contra esses colapsos mentais. Surge, porém, uma pergunta, e eu mesmo fiz esta pergunta: como teria Cowper escapado desta batalha? Se é que ele, em algum momento, escapou desta batalha. Piper vai nos ajudar dizendo que sabe-se que ele escapou desta depressão com a ajuda dos poemas de um homem chamado George Herbert, um homem que viveu 150 anos antes de William Cowper. E um dos poemas deste homem, George Herbert, tem o título de A Roldana. Piper vai dizer que este escritor, a compreensão, a perspectiva que ele tinha de Deus, por vezes, ele diz, esse escritor, que Deus retira o descanso de nossas almas, não para nos fazer infelizes, mas para que o desassossego nos lance em seu peito. Essa era a perspectiva desse escritor, do qual certamente auxiliou a este homem, William Cowper, a sair deste primeiro quadro de depressão. Anotei um fragmento deste poema, A Roldana, e compartilho com vocês um fragmento deste poema. Diz assim: ela, a pessoa, ela vai adorar meus presentes, em vez de me adorar, e descansar na natureza e não no Deus da natureza. E assim, ambos sairemos perdendo. Ele segue então dizendo: mesmo assim, que ele receba o descanso, mas mantenha-o com impaciência descontente. Que ele seja rico e fadigado, para que, no mínimo, se ele não for guiado pela bondade, a fadiga o lance a meu peito. Foi lendo este poema que Cowper encontrou um caminho para sair deste momento, ou de um de seus momentos de desespero, um de seus momentos de colapso mental. Mas eu gostaria de voltar ao texto que lemos, de 2 Coríntios, capítulo 4, então extrair e pensar com vocês 3 lições muito simples e bem aplicáveis ao nosso cotidiano. Quando lemos, então, esse texto e buscamos ter um olhar que chama um olhar além das aflições momentâneas, a primeira lição que quero extrair é: encare a vida de maneira realista, porém não desanime. Esta é a primeira lição. Encare a vida de maneira realista, de maneira real. A segunda lição que quero pensar com vocês: faça
reais comparações entre o que é temporal e o que é eterno. Faça reais comparações entre o que é temporal, o que é terreno, o que é eterno, o que é celestial. A terceira e última lição que quero pensar com vocês: seja um homem, ou se desejar ficar bem específico, seja um homem, seja uma mulher, para a eternidade. Fixe os olhos nas promessas do Salvador. São essas três lições que quero pensar com vocês de uma forma muito simples, muito singela, de forma que recebamos a palavra do Senhor como fonte de encorajamento, como fonte de auxílio para as demandas de nossa vida, para as demandas de nosso cotidiano. Então, olhando para esta primeira lição, encare a vida de maneira realista e não desanime. Às vezes somos estimulados, até mesmo por pessoas bem intencionadas, a disfarçar que uma luta não está acontecendo. É possível que alguns de vocês estejam se esbarrando com um momento como esse. Pessoas, amigas, bem intencionadas, alguns até mesmo cristãos, numa busca de encorajar você, de mostrar alguma amizade, de mostrar alguma companhia a você, tem procurado, de forma bem intencionada, a dizer a você que você deve disfarçar esta luta, você deve negar esta aflição. Na ambiência cristã, muitos dizem que você deve fazer uma declaração que eu não aceito tal coisa. Outros usam a declaração, eu determino sobre tal coisa, eu declaro sobre tal situação. Às vezes de forma bem intencionada, de uma forma, às vezes, até verdadeira no que diz a intenção, mas usando recursos que nós não encontramos nas Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, nós vamos descobrir que Paulo, ele foi sim um grande teólogo, foi sim um grande missionário, foi sim um grande plantador de igreja, sim, mas Paulo foi também um grande pastor. Paulo sabia lidar com pessoas, sabia pastorear pessoas, sabia se posicionar diante das lutas, das aflições. Quando olhamos a abertura do verso 16, capítulo 4, o verso 16 de 2 Coríntios, Paulo usa a expressão por isso, o que faz com que nós pensemos em algo que ele vem dizendo. Então, ele nos faz olhar para algo que ele vem dizendo. E Paulo, até este momento, nesta segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele mostra o que realmente são lutas, são aflições, são tribulações. Quando você volta praticamente na introdução desta carta, no capítulo 1, nós temos uma ilustração do que Paulo encara de forma real, não de forma fictícia, hipotética, mas real. E o que chamo de encarar a vida de maneira realista, se você toma a introdução desta carta, 2 Coríntios capítulo 1, lá no versículo 8, capítulo 1, verso 8, nós temos uma ilustração que estou falando com vocês quanto a encarar de forma realista. Capítulo 1, versículo 8, lemos assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças,
a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscitou ou que ressuscita os mortos. Observe que Paulo não está escrevendo e procurando disfarçar ou jogando para debaixo do tapete lutas, aflições, talvez tentando traçar uma caricatura do que é realmente um cristão. A rigor, olhando para o que Paulo está dizendo sobre aflições, lutas, provações, nós diríamos hoje na teologia coach que não cairia bem Paulo dizer que estava passando por estas situações, que estava vivendo este momento, que estava admitindo a ponto dele dizer que chegou ao ponto, versículo 8, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Dizer tais coisas, afirmar tais coisas, sobretudo como um cristão, e no caso de Paulo, como um líder, como um pregador, como um apóstolo, isso poderia gerar até mesmo desconfiança, se ele, Paulo, era um homem realmente sustentado por Deus, se ele, Paulo, era um homem realmente de sucesso. Mas, voltando ao capítulo 4, o verso 16, Paulo então diz, por isso o quê? No capítulo 1, versículo 9, ele já apresentou a base para que ele, Paulo, tivesse ânimo, tivesse coragem, tivesse razão para continuar. No capítulo 1, versículo 9, ele já apresentou quando ele diz assim, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, ou ressuscita mortos. E no capítulo 4, no versículo 14, ele vai falar algo semelhante. Capítulo 4, verso 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Eis a razão desta expressão no versículo 16, por isso o que? Diz Paulo. E aqui está, então, de onde extraio a primeira lição. Encare a vida de maneira realista, não desanime. Porque Paulo diz, por isso não desanimamos. Por isso não entregamos os pontos. Paulo está dizendo. A palavra que ele utiliza, o verbo que ele utiliza aqui para desanimar, ele pode ser traduzido não desmaiar, não perdermos a coragem, nem ficarmos desencorajados. É isso que Paulo está dizendo quando ele está fechando este momento. Não desanimamos, encaramos a realidade, encaramos os intempéries da vida, as tribulações da vida. A verdade, meus irmãos, que a jornada da vida aqui neste mundo, ela é desafiadora. A jornada de um peregrino, ela é enorme. Quando nós abrimos o livro, o sumário do livro O Peregrino, John Bunyan, quando escreveu este livro, alguns dos capítulos deste livro O Peregrino pode traduzir ou traduz para nós um pouco do que estou dizendo sobre a jornada da vida neste mundo é desafiadora. Cito aqui alguns capítulos deste livro O Peregrino. Vejam, cristão chega ao pântano da desconfiança. Esse é um capítulo.
Um outro capítulo, as armadilhas do caminho. Cristão sobe o desfiladeiro da dificuldade. Cristão luta com Apolion no vale da humilhação. Um outro capítulo deste livro, O Peregrino, as aflições de cristão no vale da sombra da morte. Perseguição e morte na feira da vaidade. E um último capítulo que cito a vocês, e daqui a pouco voltaremos nele. Cristão e esperançoso são aprisionados pelo gigante desespero. Vejam que é um retrato daquilo que estou chamando de a jornada da vida aqui neste mundo. Ela é desafiadora, o que não significa que deva ser encarada de forma fictícia, hipotética, imaginária, ou pensando nos filmes de Hollywood como coisas dessa natureza. Encare a vida de maneira realista, porém, não desanime. Não desfaleçamos ou não desanimamos. O apóstolo Paulo, ele desperta uma confiança sublime. Não há razão para perdermos a esperança ou sucumbiremos sob o peso da cruz. Então, diante das aflições e aflições momentâneas, encare a vida de maneira realista e não desanime. Esta é a primeira lição que quero extrair desse texto. A segunda lição que quero extrair desse texto é: faça reais comparações entre o que é temporal / terreno e o que é eterno / celestial. Faça comparações. Antes de mostrar alguns contrastes que o apóstolo Paulo faz no texto, eu quero chamar a atenção de vocês para a expressão que Paulo utiliza no versículo 17. No final do versículo 17, verso 17, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Essa expressão aí, acima de toda comparação, ela é que gera a palavra para nós, em nossa gramática, a figura de linguagem hipérbole. Acima de toda comparação é a nossa palavra, a figura de linguagem para hipérbole. Aí você vai dizer, e daí? O que tem a ver isso? Literalmente traduzindo esta frase, acima de toda comparação, ela teria o seguinte sentido para nós. Paulo estaria dizendo assim: de excesso a excesso, de sem medida para sem medida, de excessivamente para excessivamente. Uma forma transliterada para essa expressão, quando Paulo diz acima de toda comparação, uma forma transliterada ficaria assim: de hipérbole para hipérbole. A glória ultrapassa as aflições acima de qualquer coisa que possamos aquilatar ou comparar. É isso que Paulo está dizendo. A glória eterna, o peso de glória, ela está acima de qualquer comparação, de qualquer hipérbole que possamos utilizar. Agora, eu gostaria de mostrar a vocês o que chamo de faça comparações, porque Paulo faz isso, Paulo escreve sobre isso, Paulo instrui também, porque ele está escrevendo à igreja de Corinto.
ele está escrevendo algo que acontece com ele, acontece com seus companheiros de ministério, mas ele está escrevendo para a igreja. E o desejo de Paulo é que a igreja também aprenda, a igreja de Corinto, aprenda a viver desta maneira. Eu digo que 21 séculos depois, a palavra do Senhor ela é viva. Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir. Então, hoje, aqui nós, nesta manhã, estamos sendo instruídos pela palavra do Senhor. E quando olhamos as comparações que o apóstolo Paulo faz, nós temos muito que aprender. Olhe para o texto comigo. Veja quando Paulo diz assim, versículo 16... Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem, completem, mesmo que o homem exterior, aí vê o contraste que ele vai fazer agora, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o homem o quê? O homem interior. Você viu esse contraste aí? Homem exterior, homem interior. Agora observa o outro contraste que ele faz. Ele diz assim, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o que acontece com o homem exterior, diz Paulo? Se corrompe, se deteriora, diz Paulo. Mas ele faz um outro contraste. Ele segue dizendo, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior faz o quê? Se renova. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E ele então vai se renovando na presença do Senhor, este homem interior. Por isso, a segunda lição que estamos meditando é faça comparações. E Paulo está fazendo isso. Mas há mais coisas que podemos ver. Paulo, no versículo 17, vai nos dizer assim, porque a nossa leve e momentânea, o quê? Veja que ele não está negando a tribulação, ele não está negando as aflições, ele não está jogando para debaixo do tapete, ele não está dizendo, finjamos que ela não existe. Ele não está dizendo isso, mas observe, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória. Então, o contraste que ele faz entre leve e momentânea e o eterno, o quê? Peso. Você viu aí? Não é uma invencionice minha. E não precisa ser um teólogo com grandes formações. Está no texto. Eu diria que está saltando aos nossos olhos o que Paulo está dizendo. Mas há uma outra comparação que ele faz. Porque ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas do quê? Que não se veem. Esse é um outro contraste. Então, Paulo diz, há coisas que se veem e as coisas que não se veem. E ele então termina, porque as coisas que se veem são o quê? Temporais, e as coisas que não se veem são o quê? São eternas. Penso que nesta meditação você vai concordar quando eu digo faça reais comparações entre o que é temporal e o que é eterno. Porque é assim que Paulo diz quando ele escreve, não desanimamos. Ele e seus companheiros não desanimaram, tendo em vista as grandes lutas, as grandes provações. A ponto dele dizer, se você quiser olhar outra vez, capítulo 4, verso 8, olha o que ele diz, em tudo somos atribulados, e tem mais comparações aí. Ele diz, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiado, perplexo, porém não o quê? Desanimados, perseguidos, porém não o quê? Desamparados, abatidos, porém não o quê? Destruído. É assim que Paulo trabalha com ele não está trabalhando no campo de fingir, ele está trabalhando no campo da realidade.
Mas ele faz comparações para seguir avante. Então, nós podemos, e aqui recorro a primeira vez ao reformador João Calvino, para nos ajudar a compreender um pouco. No versículo 16, o apóstolo Paulo faz referência a dois homens. E entendemos, por isso, dois tipos de vida. Disse então Calvino, um terreno e outro celestial. Um homem exterior é o segmento de nossa vida terrena e consiste não só de juventude e boa saúde, mas igualmente de riqueza, de honra, de amizade e de outras tantas coisas como tais. Ele segue então dizendo, daí, quando sofremos enfermidades ou perdemos essas coisas, as quais são necessárias para a manutenção de nossa presente vida, o nosso homem exterior, até aqui, perece. Mas ele segue dizendo, uma vez que vivemos tão preocupados com essas coisas, até onde tudo segue segundo os nossos desejos, o Senhor tira de nós, pouco a pouco, as coisas que prendem nossa atenção e dessa forma nos chama de volta para que meditemos sobre uma vida melhor. Disse ele, de fato, é preciso que a nossa presente vida pereça para que o homem interior se mantenha. Pois quanto mais a vida terrena se declina, mais a vida celestial avança. Repito, disse Calvino, quanto mais a vida terrena se declina, mais a vida celestial avança. Pelo menos para os crentes. Amém? Paulo então diz a nossa leve e momentânea tribulação. A palavra que ele utiliza aqui para leve, para vocês terem uma ideia desta palavra, é uma ninharia sem peso. Contraste que ele faz. E ele diz que, sendo que a palavra tribulação, ela está relacionada a uma pressão interna. Ele chama esta pressão interna de leve, uma ninharia e momentânea. Podemos dizer que Paulo viu os sofrimentos e perseguições de sua vida como algo leve, durando somente um breve momento. Mas quando ele contrasta, ele diz eterno peso de glória. E a palavra peso aqui traz a ideia de uma massa pesada. Ao contraste que ele faz entre leve, uma ninharia sem peso, algo que não tem qualquer peso, qualquer valor. Contrastando com algo, usar essa expressão, maçudo, pesado, de valor. Ele então diz que, para Paulo, a glória futura que poderia desfrutar com o Senhor tinha um valor imensamente maior que qualquer sofrimento pelo qual ele pudesse passar neste mundo. A glória futura tinha maior valor do que qualquer sofrimento. Recorri a um homem chamado William Barclay e ele diz assim, é natural que durante a vida a força corporal do homem murche, mas também deveria ser natural que sua alma continuasse crescendo. Os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem podem ser os que fortaleçam as fibras da alma. Os anos que levam à beleza física deveriam adicionar beleza espiritual.
Ele então diz, do ponto de vista físico, a vida pode ser um lento, mas inevitável escorregar na descida que leva à morte e termina na tumba. Mas do ponto de vista espiritual, a vida é um ascender a costa que leva ao topo da presença de Deus. Duas lições, portanto, aprendemos. Ao ter um olhar além das aflições momentâneas, encare a vida de maneira realista, porém não desanime. Faça reais comparações entre o que é temporal e terreno e o que é eterno e celestial. E por último, seja um homem para a eternidade. Lembrando um pouco do livro O Peregrino, de John Bunyan, no capítulo 15 deste livro, pelo menos na tradução que eu possuo, o título é Cristão esperançoso são aprisionados pelo gigante desespero. Bunyan, ele cria os personagens para desenvolver a sua narrativa. Então, nesse capítulo ele tem personagem cristão, ele tem um outro personagem chamado esperançoso, e esses dois estão caminhando junto, o rumo à cidade celeste ou à cidade celestial. Mas em dado momento, o esperançoso, nesta caminhada, avistou uma saída, uma escada, uma alternativa que, no entendimento de esperançoso, poderia oferecer para os peregrinos, oferecer um encurtamento daquela peregrinação. E eles decidiram, então, subir aquela escada. E eles, então, chegaram a uma trilha. E quando eles chegaram a essa trilha, diz Bunyan, na sua narração, ele fala que eles encontraram com um homem chamado Vã Confiança. E eles, cristão e esperançoso, perguntam a Vã Confiança, para onde conduz esta trilha? E a resposta foi, para o portão celestial. Siga-me. E eles começaram a seguir Vã Confiança, até que chegou a noite e eles perderam de vista a Vã Confiança. E eles, cristão e esperançoso, caíram no abismo. E ao cair nesse abismo, eles lutaram até conseguir voltar ao topo. Só que quando eles voltaram ao topo, quando o dia vai amanhecendo, apareceu um homem que Bunyan chama de gigante desespero. Abordou a esperançoso e cristão e disse a eles que eles haviam entrado na jurisdição que pertencia a este gigante desespero. Para ficar melhor ainda, esse gigante desespero tinha uma mulher, e esta mulher tinha o nome de Desconfiança. Gigante desespero toma cristão e toma esperançoso e leva para o castelo, e lá prende cristão e esperançoso no castelo chamado Castelo da Dúvida. Castelo da Dúvida. E lá torturou, lá bateu, fez com que cristão e esperançoso sofresse, a ponto de, sempre que o gigante desespero ia para casa, e quando ele deitava junto à sua mulher, chamado Desconfiança, ela perguntavam sobre cristão esperançoso e quais foram as torturas, o sofrimento que o gigante desespero havia causado naquele dia. Até que, em dada noite, a mulher do gigante desespero, já deitado, ela voltou a falar sobre os prisioneiros. E gigante desespero disse que se admirava
que nem com pancadas, nem com conselhos conseguia dar cabo deles. E a mulher, desconfiança, disse para o seu marido, gigante, desespero: temo que eles vivam na esperança de que alguém virá libertá-los, ou que tenham conseguido alguma chave falsa com que pretendem fugir. Só que durante esta noite, cristão e esperançoso começaram a orar. E estava orando, e orando, e orando, até quase o dia raiar. Até que em dado momento, antes de romper da aurora, o cristão lembrou-se e disse as seguintes palavras, um pouco mais de sua atenção. Disse ele, cristão: como sou idiota. Ficar aqui neste calabouço mal cheiroso, podendo andar com liberdade. Lembrou-se ele: trago no peito uma chave chamada promessa, que estou convencido que abrirá qualquer fechadura do castelo da dúvida. O que vocês acham que ele fez com essa chave? Foi lá e o quê? E conseguiu abrir. E abriu. E saiu daquele lugar. Ao sair da jurisdição do gigante, porque quando o gigante desespero chega lá no castelo da dúvida, então esperançoso e cristão já haviam saído desta jurisdição do gigante. Eles fizeram uma coluna, gravando no alto desta coluna as seguintes palavras. Elas são úteis para cada um de nós aqui esta manhã. Esta escada leva ao castelo da dúvida, guardado pelo gigante desespero, que despreza o rei do país celestial e busca destruir os santos peregrinos. É possível que alguns de vocês estejam presos neste castelo da dúvida. É possível que alguns de vocês ainda não compreenderam que existe uma promessa do Salvador. Há uma chave que abre o castelo da dúvida. Quando chegamos, voltando ao texto de 2 Coríntios, e caminhando para as considerações finais, 2 Coríntios capítulo 4, o verso 18, lemos assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Segunda e última vez que recorro ao reformador Calvino. Diz ele assim: notemos bem o que faz com que todas as misérias deste mundo sejam facilmente suportáveis. Ou seja, devemos transportar nossos pensamentos para a eternidade do reino do céu. Se olharmos ao nosso redor, um momento pode parecer um tempo longo, mas quando elevamos nossos corações às regiões celestiais, 1000 anos começam a parecer-nos como um breve momento. Quando olhamos nas coisas ao nosso alcance, a nossa percepção é iludida, porque tudo que vemos é temporal e, portanto, nada há em que podemos descansar, senão confiando na realidade da vida por vir. Tozer chegou a cunhar a expressão assim: o mundo invisível descrito na Bíblia era o único mundo real. A eternidade, o mundo invisível, de qual Paulo diz que devemos mirar nas coisas que são eternas, nas coisas que não se veem, Tozer chegou a dizer que é a única coisa, na verdade, real.
Há um escritor que disse essas palavras: aquilo que os olhos da carne são capazes de perceber não é digno de uma alma capaz de possuir a Deus. Nada daquilo que pertence a uma natureza perecível pode ser o bem principal de um ser que foi criado para a eternidade. Nada, disse ele, nada daquilo que pertence a uma natureza perecível pode ser o bem principal de um ser que foi criado para a eternidade. Portanto, seja um homem para a eternidade. Vamos voltar ao começo? Quando Piper escreve sobre William Cowper, ele chega a dizer que, ao estudar a vida deste homem, a vida de William Cowper parece um longo acúmulo de dor. Este homem, por algumas vezes, tentou tirar a própria vida. Houve uma ocasião que ele tentou afogar-se, mas ele achou a água muito rasa para fazer isso. Aos 32 anos de idade, ele foi confinado a um asilo de doentes mentais. Na verdade, se você ler este livro, O Sorriso Escondido de Deus, o título para a vida de William Cowper, o título é Insanidade e Cânticos na Vida de William Cowper. Aos 32 anos, ele foi levado e foi confinado a um asilo de doentes mentais. 6 meses depois, nada por acaso, mas na providência de Deus, ele teve acesso a uma Bíblia. Ele abriu e leu João capítulo 11. Posteriormente, ele escreveu assim, após ele ter lido João capítulo 11: vi na conduta do nosso Salvador tanta benevolência, misericórdia, bondade e simpatia com os homens infelizes, que quase derramei lágrimas diante dessa revelação. Um homem que estava num asilo de doentes mentais acessou a palavra de Deus e pôde ler o Evangelho e dizer: nunca vi tanta benevolência. Posteriormente, este homem vai ler Romanos capítulo 3. E ao ler Romanos capítulo 3, sobretudo o verso 25, William Cowper, vai dizer: imediatamente recebi forças para crer nisto. Crer nisto o quê? Crer que Jesus Cristo é a justiça de Deus. Crer que a justificação não é por mérito, que a justificação não é por obra, não há qualquer mérito no homem. A luta que este homem teve com os seus momentos, e foi até o final da vida com esta luta de aflições, de tribulações, não foi suficiente, ou não foram suficiente para esconder a obra de Deus em Cristo Jesus, para dizer a ele que em Cristo Jesus, ele, William Cowper, tinha a justificação. Aos 36 anos de idade, este homem teve a graça de conhecer e passar a ser pastoreado por um homem que outrora era um homem que comercializava escravos, John Newton. Por 13 anos, William Cowper foi pastoreado por John Newton. E John Newton, como um grande pastor, como um grande cuidador de alma, chegaram a dizer que outros pastores eram respeitados por seu rebanho, mas Newton era amado. Ele amou William Cowper. Ele teve paciência com William Cowper. Ele encarou muitas vezes as crises
de aflição, de depressão, de desespero de William Cooper. Na providência de Deus, John Newton usou o recurso daquilo que Deus havia dado a William Cooper, que era escrever, e propôs a ele a escrever hinos. Cooper chegou a dizer que ninguém pode ter um amigo mais sincero e afeiçoado. E a gente vai ler, porque não é possível cantar, uma das letras que William Cooper escreveu. A canção de número 281 de nosso antigo cantor cristão. Ela tem a letra traduzida, escrita por este homem chamado William Cooper. E ele escreveu assim, o título é esse que aparece aí, Achei a Fonte Carmesim. E ele escreveu assim, achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu, na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou, a vida eu consegui. Assim, pois, fez-me com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. O refrão desta canção diz assim, eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz, para me salvar, castigo padeceu. Este homem, William Cooper, deixou alguns poemas e uma de suas falas mais incríveis e mais utilizada na ambiência cristã, disse ele assim em certa ocasião, não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Um olhar além das aflições momentâneas. Disse o apóstolo Paulo, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Por isso, deixo as últimas palavras escritas pelo autor da carta aos Hebreus, quando ele diz, em Hebreus capítulo 12, o verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, que alegria é essa? Sofrimento, padecer, aflições. Mas estava proposta, tinha uma proposta de algo maior do que tudo isto. Diz o autor, então, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé. Um olhar além das aflições momentâneas. Deus vos abençoe. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o
meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar,